Olá, muito bom dia. O programa é nosso desta sexta-feira, mais cedo e por um motivo muito especial. Hoje é o Dia do Médico e nós estamos recebendo o doutor, eu vou tentar falar, né, certinho, José Afrânio Davidoff Júnior. Isso. Muito bem. Doutor, bom dia. Bom dia. Antes da gente entrar na questão do Dia do Médico, primeiro, parabéns, né? Obrigado. Davidoff é russo, nós estávamos conversando aqui? Isso. É russo. É russo. Difícil ter um russo dessa região. Os seus pais vieram do estado de São Paulo. De São Paulo. Lá já tem mais uma colônia mais forte. Muito bem. Qual é a sua especialidade, doutora Fran? Minha especialidade é cardiologia. Cardiologia. O senhor que salvou o seu Armando? Foi, né? Se eu não me engano. É meu paciente. O seu Armando há uns 6, 7 anos, mais ou menos, teve deu um susto. Qual é a importância, doutor, desse dia para vocês e do médico em si na vida das pessoas? Então, é importante esse dia do médico para nós, porque é um dia para os médicos fazerem uma reflexão sobre a sua profissão, né? A profissão médica é uma das mais antigas que existe, né? Já tem relatos de mais de 1000 anos antes de Cristo, de algumas cirurgias realizadas no Oriente. E então é uma profissão muito antiga, uma profissão que se misturou com outras profissões durante a sua evolução. Em algumas épocas o médico era um barbeiro, então o barbeiro é quem fazia as cirurgias, e ela foi se aperfeiçoando como tudo e está como está hoje. Ela enfrenta muitos percalços, né? De todas as ordens. Primeiro, é uma profissão muito difícil para se fazer, porque exige muito tempo, muito estudo, são muitos anos de formação, é difícil para entrar, difícil para se formar. Hoje só para a gente entender, a base, vamos dizer assim, o curso básico são o quê? 5, 6 anos? O curso básico são 6 anos. 6 anos. E aí depende da especialidade que a pessoa vai fazer, aí tem números de anos a mais. Que vai para as especialidades. Que vai para as especialidades. Que são as residências, é isso? Que se chama de residência. Isso. Então, assim, tem especialidades que são mais 3 anos. Tem especialidades que são mais 4 anos. Ok. Então, é uma coisa muito demorada. Aí depende da área que... Quer dizer, a pessoa vai passar no mínimo entre 9 e 10 anos da sua vida dedicado à faculdade. Mais ou menos mais isso. Ou menos isso. Né? É uma profissão que o começo é de muito trabalho, muita batalha, muitas noites sem dormir. O médico, na essência, ele é um cuidador, né? Ele cuida das pessoas. A importância é ele fazer o diagnóstico da doença, ele tratar a doença, ele tentar curar a doença. Nem sempre isso é possível, né? O médico também muitas vezes se frustra, porque nós sabemos que nem sempre ele consegue o seu objetivo. Médico também fica doente, doutor? Como todo mundo. Aliás, é engraçado isso, né? Porque nós, enquanto pacientes, às vezes você fala, não, o médico desmarcou porque ele precisou fazer uma consulta. Aí você se assusta, fala, mas... Quer dizer, o médico também fica doente. A doença ao médico é uma coisa assim bem complexa. Geralmente o médico sofre mais com a doença, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então o leigo, às vezes ele sofre menos. O médico, como ele conhece sobre a doença, como ele atende muitas vezes algumas pessoas com aquela doença, o sofrimento é maior. Então é difícil para o médico atravessar uma doença. Bacana. Olha, bate-papo hoje sobre o Dia do Médico e eu quero mandar já os abraços aqui para o Adenilson Venturini, tá sempre nos assistindo, o Márcio Jogador, que é lá de Medianeira, o Zeca Cris Martins, lá de Curitiba, enfim, você também pode nos assistir no Instagram. O senhor faz check-up, doutor? Também. Não, eu pergunto porque tem médicos que não fazem
o check-up, que isso também ajuda, né, doutora Frânia? Eu faço, eu acho muito importante. Até porque eu tenho histórico de doenças na minha família, hereditárias, então é muito importante. Eu faço todo ano, faço. O senhor falou dessa pressão, dessa frustração, até foi o termo que o senhor usou, de às vezes não conseguir resolver os problemas de saúde das pessoas. Quais são os desafios que a gente pode dizer dessa nova medicina? O senhor falou que a profissão foi se ajustando, se moldando ao longo do tempo. E nesse século XXI, quais são os desafios dessa nova medicina? Então, está mudando muito a medicina, como a grande maioria das profissões, né? Está entrando agora a telemedicina, que é uma medicina por aplicativo, medicina à distância. Ela ainda não está aprovada o seu uso, porque tem muita coisa que precisa ser regularizada, tem muita coisa que precisa ser acertada para ela ser exercida. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo vai caminhar para digital. Existe um lado positivo e existe um lado negativo, né? O lado positivo, lógico, quanto mais digital, quanto mais informática, quanto mais tecnologia, mais recursos para ajudar a tratar as pessoas, né? E existe um lado que precisa se tomar muito cuidado, porque o médico que faz parte disso, ele também perde a identidade em parte. Por quê? Porque a pessoa clica num aplicativo no seu celular e marca com aquele médico e vai fazer o atendimento. Então, ela não conhece o médico, não sabe quem é, o médico é um intermediário, vamos dizer assim. Eu brinco, médico é mais ou menos igual ao mecânico de carro. Você tem que gostar e confiar. Com certeza. Porque às vezes assim, o tratamento que um médico teve comigo, às vezes funciona e com outra pessoa não funciona. Então vai muito dessa relação também, olho no olho, né, doutora Frânia? Com certeza. E os aplicativos é isso, você vai procurar um médico que você nunca viu, não sabe quem é, não sabe como é. Ele faz parte de um aplicativo, vamos dizer assim. A competência dele, às vezes, ela é mensurada em estrelinhas daquele aplicativo. Entendi. Então é uma coisa totalmente estranha à nossa realidade. Como é que a Associação Médica de Toledo tem se comportado em relação a isso, e a própria o Conselho Federal de Medicina, como é que vocês, ou ainda não, vamos esperar, vamos ver como é que isso se ajusta, como é que vocês têm agido em relação a isso? A Associação Médica de Toledo, ela segue as orientações do Conselho Regional de Medicina, né? E o Conselho Regional de Medicina, as orientações do Conselho Federal de Medicina. E isso ainda não é um procedimento que esteja aprovado e nem estabilizado. Certo. Isso ainda está em fase de estudo, em fase de implementação, vamos dizer assim. Tem algumas dúvidas ainda a serem sanadas. Na nossa cidade, essa telemedicina ainda não está sendo utilizada, eu acho que isso vai demorar um tempo até isso ser utilizado até por uma questão cultural nossa aqui. Justamente, até porque no interior é muito mais fácil você se dirigir a seu médico, a distância é menor, é mais fácil para estacionar, as pessoas se conhecem mais do que nas cidades grandes. Então eu acredito que nas cidades grandes isso já está sendo mais utilizado do que no interior. Agora, eu acho que é uma coisa que virá com o tempo, né? Assim como vieram os robôs nas indústrias, e tem a parte boa, tem a parte que se discute se é boa ou não, mas no fim é uma coisa que virá e tomara que venha para ajudar todo mundo, né? Legal. Então a parte digital, a parte da telemedicina, com os anos, com a evolução, eu acho que vai chegar para todo mundo. Por outro lado, essa revolução tecnológica, e aí não é só na medicina, em todos os campos, por outro lado, ela traz uma facilidade para vocês, né? Porque hoje tem acesso a tirar dúvidas com outros colegas, a exames mais detalhados, enfim, isso também tem um lado positivo para a profissão de vocês. Com certeza, principalmente nessa parte de exames de imagem, é muito importante, ajuda bastante.
Então, hoje já existem, por exemplo, o médico pode fazer uma tomografia com um aparelho portátil no interior do Amazonas, e um médico de São Paulo dá o laudo daquele exame e passar em tempo real para ele o laudo do exame. Então esse médico que está lá no interior do Amazonas, ele não precisa ser o especialista naquele, seria muito difícil, assim como é feito nas guerras, nos desertos. Então os exames são realizados em tempo real, em outro continente, em outro país, alguém dá o laudo, isso aí pode salvar a vida das pessoas. Muito bem. Então isso é muito importante, essa evolução. Mandar um abraço para o João Brito, falou assim: Márcio, bom dia, manda um abraço para o doutor Afrânio, tá aí, João Brito. Doutor, eu comentei da Associação Médica, e a Associação Médica ela é bastante participativa na vida da cidade. Quais são as ações que normalmente vocês fazem? O que é que vocês... Inclusive vai ter um Doctor in Concert aí, né? Enfim, quais são essas ações para retribuir para a sociedade aquilo que ela acaba repassando para vocês? Então, a Associação Médica, né, como diz o nome, é um órgão associativo que congrega mais ou menos 150 médicos em Toledo, né? Ela é parceira de várias entidades de Toledo nessa parte de tentar devolver um pouco para a população aquilo que ela recebe, né? Então, por exemplo, ela é parceira muitas vezes do Lions, que tem uma obra muito bonita, uma creche LED+, né? E então o Lions faz várias promoções na sede da Associação Médica, a Associação Médica apoia bastante isso, várias outras entidades, a Associação Médica é a parceira em tentar retribuir para a sociedade esse auxílio. Esse Doctors in Concert vai ser realizado agora, é promovido pelos médicos. Os médicos é que dão o show, que cantam, que tocam, que mostram suas habilidades musicais, e a renda é revertida totalmente para entidades de caridade, para esses órgãos de caridade. Vai ser que dia? Eu acredito... Pegou a colinha aí, vamos ver. Eu peguei a minha cola aqui. Não tem o dia certo. Se eu não me engano, é 26 ou 27 de outubro agora. Isso, mas eu acredito que vem alguém da Associação Médica. A gente vai falar sobre esse Doctor. Especificamente sobre esse... Mas eu acredito que em torno daqui uma semana, mais ou menos. O senhor vai se apresentar lá? Não. Vou assistir. Vai só assistir. assistir. Muito bem. Doutor, a dúvida é assim, a gente tem acompanhado, por exemplo, várias séries de TV. A Globo agora até teve uma série que foi bastante elogiada, e tirando o exagero à parte. Aí você tem, por exemplo, séries como Chicago Med, tem Grey's Anatomy, que é um sucesso mundial. Esse tipo de mediatização, vamos dizer assim, da profissão, ela ajuda o trabalho do médico, ou às vezes chega um paciente que já está com o laudo pronto? Como é que vocês lidam com isso? Olha, assim, o que eu vejo é mais perigoso do que essas séries a internet. A internet. É o doutor internet. Justamente. Tem até algumas piadas que a pessoa já consultou na internet e ela vai consultar com o médico só para ouvir uma segunda opinião, né? Porque a internet também, como toda a tecnologia, ela é muito boa, muito importante, ela fornece muitos dados, mas é também perigoso. Porque primeiro a pessoa tem que saber aonde procurar, a pessoa tem que saber como procurar. E a internet, ela dá dados, ela mostra casos assim de pessoas que têm consistências, que estudam, professores, mas também tem coisas de curiosos, que estão lá sem um conhecimento importante, fornecendo os dados que às vezes nem são verdadeiros. Né? Então é uma coisa assim muito delicada. Às vezes as exceções viram regra. Justamente, porque a pessoa às vezes tem um sintoma, né, X, ela entra na internet e joga aquele sintoma. Certo. Então lá vai aparecer de tudo, né? Vai aparecer até que aquilo ali é emocional, como é um câncer.
né? Entendi. Então aquilo ali bagunça a cabeça das pessoas. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado para... A pessoa não pode querer consultar na internet ou acreditar muito na internet. E como você falou, ela tem que ter o médico dela de confiança e tem que se guiar no médico, né? E tomar muito cuidado por essa medicina exercida pela internet, porque ela é muito perigosa. E tem inclusive pessoas que querem ganhar dinheiro através da internet, né? Oferecem lá fórmulas milagrosas, chás que curam várias doenças, e isso é um perigo. Quer dizer, usando aquele ditado popular, não tem almoço grátis. Não existe milagre, né? Infelizmente, a gente costuma dizer que o médico, quase todo médico é um frustrado. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Todos nós vamos morrer. Verdade. Então a gente luta contra a morte, a gente luta para querer salvar, ou para querer curar, ou para querer melhorar o nosso paciente, mas nós sabemos que no fim o nosso paciente, como nós mesmos, vamos morrer, que é o fim da vida, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado com esse uso da internet. Isso é complexo. Doutor, qual foi o caso mais difícil que o senhor... Quanto tempo de medicina já? Eu tenho de medicina, aqui em Toledo, vai fazer agora, final do ano, 31 anos. 31 anos. 31 anos, em Toledo. Quer dizer, é um tempo razoável, né? Sou formado há uns 34 anos, 35 anos. Quer dizer, formou, especializou e veio para Toledo. Isso. Qual foi o caso mais... Eu não vou dizer difícil, mas assim, aquele que talvez tenha mais lhe marcado ao longo desse tempo todo? Ou os casos, né? Até pela minha especialidade, que é cardiologia, eu atendo bastante pacientes de muita idade, né? Para mim é rotina, assim, paciente perto dos 100 anos. Paciente às vezes com mais de 100 anos. Olha. Paciente com 90 anos. Então isso é quase que rotina, né? Então, muitos casos graves, muitos casos. Assim, um caso que me marcou muito, e já faz uns 25 anos que eu atendi, foi de uma senhora que tinha um problema cardíaco muito grave, um problema irreversível, e ela tinha, se eu não me engano, 4 filhos, e ela veio a falecer no Dia das Mães. Olha aí. Então isso eu nunca mais esqueci. Porque ela era relativamente jovem, né? Não era idosa, e o problema seu era gravíssimo, e então foi uma coisa assim que me marcou muito e eu nunca mais esqueci. Isso já faz uns 25 anos que aconteceu. Pela data, né? Pela data realmente E os filhos todos pequenininhos, né? Crianças. E até assim, há pouco tempo atrás eu vim atender uma filha dela, me procurou. Já adulta, e eu lembrei do caso, né, pelo nome e tudo. Então foi um caso que me marcou muito. Mas assim, tem vários. Fiz essa pergunta porque eu tenho vários amigos médicos, né, e não tenho... Aliás, nós vamos fazer uma matéria especial sobre o Novembro Azul, que está aí, né, em relação principalmente ao câncer de próstata. Mas eu fiz essa pergunta porque às vezes tem pessoas que pensam que o médico é um ser automatizado, que ele não tem sentimentos. E não é assim, né? Quer dizer, precisa haver um distanciamento até para poder lidar de uma maneira, pelo menos eu penso assim, de uma maneira mais coerente em relação à doença, mas sempre há um envolvimento entre paciente e médico. Com certeza. O médico é um ser humano como tal, qualquer outro. É lógico, até pelo próprio treinamento, pelo estudo, ele vai se habituando mais a tratar as doenças, a participar daquele, às vezes, o fim da vida. Então acontece de um paciente que ele trata há 20 anos vir a falecer. Então ele tem a convivência, já tem uma amizade, entre aspas, com o paciente. Tem pacientes que depois de alguns anos a consulta 50% é consulta e 50% é bate-papo,
né? É conversa, é troca de ideia, conversar sobre viagem, conversar sobre bebidas, sobre vinho, sobre carros, contar histórias da família. Então o paciente passa praticamente a ser um amigo do médico. É muito comum isso. E é muito triste quando vai chegando o fim da vida, né? E esse paciente vem a falecer. Então é uma coisa que o médico, como toda pessoa, sente. Né? Em relação, o senhor tocou no ponto da bebida, o vinho é uma bebida que é mais ou menos igual ao café, né? E o chocolate, já foi do céu ao inferno várias vezes. O vinho, ele faz bem ou faz mal para o coração? Ou depende? Na verdade é isso. É isso. Depende. Né? Na verdade, assim, muito pouca coisa é proibida para o coração com uso moderado. Né? Muito pouca coisa. Um uso moderado, a grande maioria das coisas é permitido. O vinho, ele tem a parte boa e a parte ruim. Né? O vinho, principalmente o vinho tinto, por quê? Porque no vinho tinto a casca fica mais tempo em contato na fermentação. E ela libera algumas substâncias que ela tem, o resveratrol que chama. E essas substâncias elas são saudáveis para as coronárias, para as artérias do coração. Né? Elas ajudam a manutenção dessas artérias, diminuem a chance de aterosclerose, de entupimento. Né? Agora, nós não podemos de modo algum advogar o uso de bebidas alcoólicas, porque assim como o vinho, ele em doses moderadas, cerca de 150 ml ao dia, que é uma dose, vamos dizer assim, ele é saudável para algumas pessoas, para o coração, para outras pessoas ele pode ser ruim. Então, por exemplo, um diabético, já pode descompensar o seu diabetes, uma pessoa que tem uma patologia do fígado, por exemplo, né? Mesmo em pequenas doses, não necessariamente é dose dependente, pequenas doses podem ser ruins para o fígado. Por isso o depende. Depende. Pessoas que têm problemas psiquiátricos, pessoas que têm depressão. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem pensado, muito bem moderado. E também, assim, mesmo o uso tem que ser em pequenas doses, né? Se a pessoa fizer uso de altas doses, aí já vem todos os problemas atrás. Então, assim, não pode ser usado como remédio e não pode ser feito propaganda como sendo extremamente saudável para o coração. Pode ser ingerido em doses moderadas, né? E para as pessoas que podem usar. Aí o médico dela vai dizer se ela pode ou não. Em relação a isso, doutor, eu brinquei que o senhor fazia check-up, e aí a pergunta é a seguinte: toda pessoa necessariamente deve fazer um check-up a partir de... E aí um check-up não só do coração, mas um check-up mesmo, como um carro, né? A gente vai fazer uma manutenção geral, a revisão. Qual é a idade mais adequada para que isso aconteça? Qual é o caminho? Eu vou num clínico geral, enfim. Como é que vocês trabalham isso? O que é que o senhor recomendaria? Então, existe um check-up, até que a gente vê pela internet, né? Mais uma vez a internet. Então você entra lá, existem alguns lugares que você marca, faz um check-up total. Né? A meu ver, isso não é o mais adequado. Por quê? Em termos de saúde, cada um é cada um. Né? Então, a primeira coisa tem que ver assim, qual é o histórico da família daquela pessoa. Tem famílias, por exemplo, que têm um histórico de ter câncer de próstata. Então, tios dele, pai, avô, várias pessoas na família tiveram câncer de próstata. Com certeza essa pessoa vai ter que tomar um cuidado muito maior em relação à próstata. Né? Começar a fazer o controle, começar a fazer os exames mais cedo.
né? Do que, vamos do que o outro assim, que não tem histórico. Uma pessoa que não tem histórico poderia começar a partir dos 40, por exemplo. Justamente. E uma pessoa que tem um histórico, de repente, com 25, 30, já teria que... O coração é a mesma coisa. Tem famílias que têm um histórico importante, né, de doenças coronárias na sua família. Então, o avô infartou, o tio infartou, o outro teve problema de válvula, o outro tem pressão alta, né? Então, assim, essa pessoa necessariamente vai ter que se cuidar mais cedo. A gente tem casos de jovens com 20 anos que infartam, né? Tem crianças com pressão alta. Então, assim, essas pessoas que têm esse histórico familiar vão ter que se cuidar, fazer os exames de triagem mais cedo. Então, na verdade, assim, o check-up é uma coisa que tem que ser individualizada, de acordo com o seu histórico familiar, de acordo com o seu perfil. Ela deve procurar um tipo de assistência, um tipo de especialidade ou numa fase de vida. Tem as mulheres, por exemplo, as mulheres até determinada fase da sua vida, elas têm uma proteção hormonal grande em relação ao coração. E a partir da menopausa, elas perdem grande parte daquela proteção hormonal. Então, elas têm muito mais chance de ter doenças cardíacas. Então, é uma fase delicada e é uma fase que ela tem que começar a fazer um controle muito maior das suas doenças, dos seus exames preventivos em relação ao coração, tudo isso, né? Então deve ser uma coisa individualizada, não é igual para todo mundo. A partir dos 40 todo mundo começa. Certo. É de acordo com o perfil da família, as características, as doenças que a família apresenta, os sintomas que a pessoa tem, ela deve procurar se cuidar. Muito bem. Tem recado aí, Jéssica? Tem um último aqui do João Brito, que mandou bom dia, Marcos. Ah, sim, esse eu já li. Eu vou pedir para a Jéssica lá pegar o jornal para nós, que acabamos esquecendo, né, Jéssica, de pegar o jornal. Eu, inclusive, vim hoje de rosa, porque tá tendo a Sexta Rosa aqui em Toledo e fica aqui o pedido, se é que a gente pode falar assim, para que homens e mulheres façam o exame do câncer de mama, né? Que a gente tem casos de câncer de mama também em homens, né, doutor? E poucos homens se atentam para isso. Isso. Que não é a sua especialidade, evidentemente, né? Não. Falando em coração, doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor explicasse rapidamente, às vezes as pessoas ouvem assim, fez uma angioplastia, fez um cateterismo, fez uma safena, são esses os principais procedimentos cardíacos que nós temos? E qual é a diferença entre um e outro? Sobre os exames, né? Por exemplo, o cateterismo. O que é um cateterismo? Porque às vezes as pessoas... o fulano lá fez o cateterismo. Meu Deus, vai morrer. Não, peraí, né? Então, pra gente tentar entender um pouquinho esse universo médico. Existe, assim, uma sequência de exames, né? Todo exame, ele tem a parte positiva, mas também tem os seus efeitos colaterais. Então não é uma coisa que se pode fazer assim de rotina e nem sem indicação, né? Mas na cardiologia a gente geralmente começa a investigação por exames mais básicos, exames mais simples e menos invasivos, né? Então, por exemplo, o eletrocardiograma é um exame extremamente simples, um exame barato, um exame fácil de fazer, não tem efeito deletério nenhum para o paciente, né? Demora 1 minuto, vamos dizer assim. É lógico, não é um exame esclarecedor, extremamente esclarecedor, mas é um exame que a gente diz de triagem. Então a gente sempre começa pelos exames mais simples. Do exame do eletrocardiograma existe o teste de esforço, né? O teste de esteira. Então já é um exame um pouquinho mais complexo, mas também um exame que não é invasivo. O único efeito colateral dele é cansar. Se o cara estiver mal fisicamente, cansar. Não mas tem jeito. Já é um outro exame. Existe um exame que chama ecocardiograma. Então, é um ultrassom do coração, que ele esclarece muitas coisas para o médico. Também não é um exame invasivo, não emite radiação, não usa contraste, é um exame muito bom.
A gente tem hoje um exame também muito bom, que são as tomografias, as angiotomografias. Até pouco tempo atrás, elas não eram muito elucidativas, elas deixavam muitas dúvidas, os aparelhos eram mais antigos. Com a evolução, hoje são exames muito bons, mostram as coronárias perfeitamente, esclarecem bastante. E a gente tem o cateterismo. O cateterismo a gente chama, é o padrão ouro, vamos dizer assim. É o exame que mostra perfeitamente o estado das coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o coração. Então, um infarte é um entupimento dessas coronárias, né? E tem uma boa parte das pessoas que não tem um entupimento total. Tem uma plaquinha ali dentro e tem um pequeno entupimento, vamos dizer, de 40%, 30%. Isso é tratado clinicamente com remédio e isso faz uma diferença muito grande, porque tomando a medicação vai impedir que aquilo aumente, que aquilo progrida. Porque é muito comum a pessoa descobrir que tem entupimento nas coronárias depois que tem um infarto, né? Aí já tem as consequências. Então hoje esses exames mais esclarecedores, eles propiciam isso. A gente descobre bem antes as lesões e trata com medicação e impede que aquilo evolua para um infarto, né? Mas o cateterismo é isso, ele é um padrão ouro, é o exame que mostra mais profundamente como é que estão as coronárias. Geralmente o cateterismo, existe o cateterismo diagnóstico e existe a angioplastia. O cateterismo diagnóstico é feito geralmente aqui numa artéria que chama radial, no pulso. Então se injeta por ali um contraste, um líquido colorido, ele vai colorir as artérias do coração, aquilo é filmado e depois é estudado, vai para um computador aquilo ali e aí é estudado como é que está o estado daquelas artérias, né? É muito comum em pessoas acima aí de 40 anos ter algum grau de aterosclerose, por mínimo que seja, né? E uma boa parte dessas pessoas nunca vai evoluir para problema nenhum. Agora é lógico, quem tem um grau mais avançado tem que começar a tratar, mesmo sem sintoma nenhum, né? Muito bem. Então o cateterismo é isso. O risco é muito pequeno, menor do que 1% o risco de complicações. Um porém do cateterismo é o contraste, né? É o mesmo contraste da tomografia. Que tem pessoas que acabam se sentindo mal, não? Isso, né? Tem pessoas que têm alergia a contraste, é uma coisa que precisa... É o mesmo contraste que se usa, por exemplo, para fazer uma tomografia da cabeça, né? Então é um problema que tem que ser analisado. Para alguns casos, a pessoa que é alérgica se usa um contraste diferente, né? Geralmente a pessoa termina o cateterismo, fica um tempinho ali descansando, levanta e vai embora caminhando, né? Porque é feito aqui no pulso, a pessoa sai e vai embora. No momento, caminhando, e esclarece bastante. E existe a angioplastia. Na verdade, a angioplastia é um tratamento, né? Às vezes é feito também no pulso, na radial, mas às vezes é feito aqui na virilha, na artéria femoral, por ser um acesso maior. Aí já é um tratamento. Como é que é feito? Ele já tinha constatado que tinha um entupimento importante, vamos dizer, de 80% em uma artéria. Então, ele vai com um balão especial, um fiozinho bem fininho, até o local onde existe o entupimento, limpa aquele entupimento, né? Como que trata, limpa, e ele coloca um stent. Na verdade, é uma molinha, parece uma gaiolazinha, e hoje esses stents mais modernos, eles são de ligas, misturas de metais, geralmente cromo, cobalto, de várias ligas especiais, né? E eles têm uma medicação impregnada no próprio metal. Porque antigamente o que se fazia? A pessoa tinha um entupimento, ia lá e limpava. Daí alguns meses entupia, porque o corpo vai tender a entupir de novo. A tendência vai ser reentupir. Então, depois de alguns meses, entupia novamente. Depois se inventou o stent. Então eles limpavam e colocavam um stent para impedir que entupisse. Mas aí se formavam coágulos ali dentro, às vezes trombose, entupiam também.
E depois se descobriram algumas medicações que impedem aquele entupimento, diminuem a chance de haver um entupimento. Algumas medicações, os antifúngicos, então às vezes até alguns tipos de antibióticos que têm esse efeito. Então eles impregnam aquele metal do stent com esse remédio e o stent vai liberando ali naquele local durante vários meses. Então diminui muito a chance daquilo ali entupir de novo, né? A angioplastia também é de baixo risco, né? É um risco bem baixo. A grande maioria das pessoas sai muito bem. Lógico que, como todo procedimento, tem os riscos, tem até para fazer cirurgia dentária, às vezes, né? Mas o risco é pequeno, nem se compara a uma cirurgia aberta, né? Uma cirurgia de ponte de safena, né? E geralmente ela requer aí 2 dias de internamento, e em alguns casos 1 dia só, a pessoa fica em observação e depois ela vai viver sua vida normal. Nós já tivemos casos aí até de jogador de futebol que com vários stents foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Né? Com vários stents. Um jogador que era do Atlético, isso, né? Isso. Que então assim a pessoa, que era coração de leão. A pessoa tem vida normal, né? A pessoa se cuidando bem vai viver muito bem. Então a angioplastia é isso. Muito Hoje em bem. dia é acessível a praticamente o Brasil inteiro, né? E diminuiu muito a necessidade de cirurgia. Antigamente uma boa parte dessas pessoas tinham que fazer cirurgia cardíaca, né? Hoje diminuiu bastante. Uma boa parte dessas pessoas resolve o problema das coronárias, do coração, com a angioplastia. Muito bem. Washington era o centroavante. Washington. Jogou no Paraná Clube, no Atlético, no Fluminense. Doutora Fran, obrigado pela sua participação. Só que aqui o convidado pede música para encerrar o programa. Então eu vou dar um tempinho para o senhor pensar numa música. Enquanto isso, eu quero destacar aqui, ó, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é mais ou menos com um balancete, né? O saldo fechou positivo. Estamos em superávit, pelo menos no mês de setembro, na geração de empregos aqui em Toledo. Tá aqui, ó, o Outubro Rosa é destaque aqui, então mulheres e homens, né? As mulheres, principalmente em relação ao câncer de mama. E eu falo isso porque a minha cunhada está passando por um momento, né, bem delicado em relação ao câncer de mama, fez as quimioterapias e agora deve ir para o procedimento cirúrgico para retirada um pedaço da mama, tá? Então, por isso que eu insisto demais nesse tema e quero que as pessoas tenham consciência de que quanto mais cedo se perceber o problema, mais fácil é a solução. E a gente tem, claro, a cobertura dos Jogos Abertos do Paraná, que seguem até domingo, a fase final segue até domingo aqui em Toledo. E aí, doutora Fran, que música vamos ouvir? Eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil, Marina Morena. Marina Morena, Marina, você... muito bem, doutor. Doutor Afrânio, obrigado, prazeraço. Obrigado duplamente, né? Obrigado pela presença e por ter salvo o chefe, né? Se você me permitir, eu gostaria só em nome da Associação Médica, da nossa presidente, que é a doutora Claires, né, deixar também uma falinha sobre o nosso Sinan, que é também um outro modo que a Associação Médica usa para auxiliar os seus associados. É um plano que ela, assim, consciente da dificuldade das pessoas de ter um plano de saúde, às vezes não conseguir pagar, então a Associação Médica do Paraná criou esse Sinan, tem mais ou menos 60 mil usuários, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Toledo mais ou menos 7 mil usuários, é um plano meio que subsidiado, um valor bem mais baixo, né? E faz com que os pacientes tenham mais acesso aos especialistas, aos médicos. Praticamente 150 médicos em Toledo atendem por esse Sinan. Então é um modo que a Associação Médica também se utiliza de tentar aproximar os usuários dos especialistas, dos médicos, para eles serem bem atendidos com mais rapidez. Consultas e exames? Isso. Consultas e exames. Isso. O Sinan era na Guarani.
Agora... Isso, é no mesmo lugar, não mudou. Na Guarani ali. É onde é a sede da Associação Médica no centro da cidade. Isso, na Rua Guarani, ali, bem no coração de Toledo. Isso. Muito bem. Ao som de Marina Morena, nós vamos encerrando o programa nosso de hoje, mandando um grande abraço a todos os médicos desse país, que é uma profissão difícil, aliás, de muita pressão, né? A gente que convive com os médicos sabe bem como é isso, mas é uma profissão extremamente gratificante, tanto para quem pratica, eu suponho, quanto para nós que estamos aqui vivos, graças a muitos médicos que nos acompanham. Gente, uma ótima sexta-feira a todos, um bom fim de semana. Eu volto à tarde, tá? Com o fim de tarde com o editor. E a qualquer momento tem a edição do JO na Rua, por isso não deixe de ativar as suas notificações. E você pode acompanhar as principais notícias do dia no nosso site www.jornaldooeste.com.br e nesse fim de semana edição especial na versão impressa. Beijo, até segunda!